Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão. Nós estamos na nossa série, a série O Seu Futuro começa hoje. Finanças pessoais na ótica de Deus. Vamos orar para que Deus venha manifestar o teu poder, a tua graça sobre a nossa vida. Ó poderoso Deus de Israel, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. E complete esse ensinamento com o Espírito Santo, eu lhe peço em nome de Jesus. Veja só, hoje nós vamos falar sobre conselhos. Quando o assunto é dinheiro, temos que ser sábio e buscar constantemente conselhos. Infelizmente, a nossa cultura vê a busca de conselhos como um sinal de fraqueza ou medo. Medo de sermos confrontados, de mostrar a nossa vulnerabilidade às pessoas. Isso é sinal de teimosia e orgulho. Nós devemos usar essa ferramenta para termos administração financeira eficaz. Temos diversas fontes, então para quem nós podemos pedir conselhos? A primeira fonte é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Os ensinamentos da palavra de Deus nos leva a tomar decisões sábias, alinhadas com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Outra fonte de conselhos são os justos, pessoas que levam a Deus a sério. São os conselhos sábios que estão alinhados com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Nessa fonte nós devemos buscar pessoas com fé igual ou superior à sua, que vão olhar a situação com otimismo e com a visão, com a perspectiva de Deus. Em Números 13, 30, 31 diz: quando Moisés enviou os 12 espias para Canaã, você vai ver que somente 2, Caleb e Josué, olharam com as mesmas perspectivas de conquista, com a disposição de ver as coisas de outro lado e de esperar uma solução favorável com a situação mais difíceis. Veja que naquele momento foram 12, só 2 voltou com posição positiva, o resto tudo voltou com posição negativa. O cônjuge também é uma fonte de conselho, a sua esposa, o seu esposo, considerando que somos uma só carne. Gênesis 2:24 vai dizer: o equilíbrio do perfil do casamento, a mulher como auxiliadora do marido, geralmente sendo mais sensível, ela é mais suscetível e intuitiva. O homem mais prático e racional ajuda na tomada de decisão, isso perseverar o relacionamento através da concordância, da unidade, pois não há espaço para que não disse, além de manter ambos par na finança. Outra fonte são os pais. Independente da educação, o nível de formação que eles têm, não podemos descartar que é inegável a experiência e o conhecimento que eles têm sobre os seus filhos. É sábio honrá-los, pedir-lhes conselhos, mas é importante estar alinhados com pensamentos do seu cônjuge. Por fim, conselhos de pessoas experientes, profissionais no mercado. Exemplo, se você está querendo adquirir uma casa, busca alguém no ramo imobiliário. É sábio buscar auxílio de um especialista, um consultor, um coach, um discipulador. É importante, meu irmão, nós entender que os conselhos não podem ser uma terceirização da decisão. A Bíblia, ela não incentiva uma multidão de conselhos. Isso ajudará muitas vezes a montar uma solução como um quebra-cabeça, mas a responsabilidade, as consequências das decisões sempre serão nossas. Nós devemos evitar conselhos ímpios de pessoas que querem sem considerar a Deus, além de contaminar adivinhos, horóscopos. Não devemos fazer isso. E o cuidado com os conselhos tendenciosos. Tem pessoas que têm os conselhos tendenciosos. Qual é a aplicação para hoje? Você tem recorrido à fonte de conselho das suas decisões financeiras? Tem compartilhado as suas ideias? Faça uma relação de conselheiros e comece a usar essa ferramenta nas finanças pessoais. Quais são as pessoas que você pode contar? Provérbios, Salomão diz: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. O rei, naquela época, o rei tinha os conselheiros dele. Toda tomada de decisão que ele tinha, ele consultava os conselheiros para a tomada de decisão. Então, os reis, ele tem aqueles auxiliares, as pessoas que aconselham para que a decisão não venha errada, porque ele vai analisar, não vai agir com emoção, vai agir com a razão. Levítico vai dizer: não procure a ajuda dos que invocam o espírito dos mortos.
e dos que adivinham o futuro. Isto é pecado e fará com que você fique impuros. Eu, o Senhor, o Senhor, ó Deus de vocês. Provérbios, Salomão de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Ouçam os conselhos. Salomão novamente vai dizer assim: o tolo pensa que sempre está certo, mas o sábio aceita conselho. O tolo sempre acha que está certo. A pessoa inteligente é aquela que aceita conselho. Salmos vai dizer: gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros, os pensamentos de Deus. Salmos 37 vai dizer para nós da seguinte maneira: ele diz coisas sábias e sempre fala o que é direito e certo. Guarda no coração a lei de Deus e nunca se afastam dela. Provérbios, Salomão novamente, veja só: filho, faça o que seu pai diz, nunca esqueça que a sua mãe o ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. Então, veja só, toda a palavra de Deus ali foi direcionada ali, mostrando para nós que devemos pedir conselhos. Quais os conselhos que nós devemos pedir? Vamos orar a Deus. Ó Todo-Poderoso, Deus de Israel, manifesta o teu grande poder sobre a nossa vida. Que neste momento, Deus, esse ensinamento possa ser completado, atingir as pessoas que realmente há necessidade de aprender mais contigo. Como eu, Pai, que aprendo continuamente com a tua palavra. Pai, que esta palavra vai em direção aos necessitados, que venha prosperar os caminhos, trazer a salvação, a cura e o milagre para aqueles que necessitam. Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus. Meu irmão, creia, Deus é contigo. Amém? E graças a Deus por isso.